Olá, eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. E hoje eu vou falar de um livro só. Eu acabei de ler o livro, tem 5 minutos que eu acabei de ler. O livro chama-se Os Segredos que Guardamos, da escritora Lara Prescott. Saiu pela Intrínseca. Eu li em e-book, li no Kindle. É um livro muito interessante. É difícil falar nisso, principalmente para quem é da minha geração. Por quê? Eu nasci um pouco antes da ditadura começar, em 64, nasci em 63. Então eu cresci durante uma ditadura, que para mim, normalmente, eu falo revolução, porque a gente era educado a falar que a gente não estava numa ditadura, a gente estava numa revolução. Então o pessoal da minha geração, se não pensar antes de falar, fala, durante a revolução, na época da revolução, não sei o quê. Então, eu cresci durante a ditadura e com tudo que isso implica, né? E havia os estereótipos sempre, né? Havia o perigo comunista, havia essas coisas todas. E esse livro, Os Segredos que Guardamos, ele fala, o tema é muito curioso. Em dado momento, assim, eu achei até meio exagerado, mas depois eu pesquisei e vi que de fato foi mais ou menos isso. O livro fala de muitas coisas. O foco, a linha do livro é o escritor russo, o poeta russo Boris Pasternak, escreve um romance chamado Doutor Zhivago, e esse romance é considerado antissoviético pela ditadura da época. E aí a confusão que se gera na vida dele por ter escrito esse livro. Ao mesmo tempo, a história conta como a CIA, ou melhor, a firma que antecedia a CIA nos Estados Unidos, tenta usar esse romance, que foi proibido na Rússia, na União Soviética, como propaganda antissoviética, né? Então, quer dizer, por um lado a gente tem um certo maniqueísmo no livro, que claro, né, os soviéticos são malvados, a ditadura é terrível, mas o que eu gostei desse livro é que os americanos também não são bonzinhos. Não é tão maniqueísta assim. Isso me agradou. Apesar de... Porque, veja, não é questão de passar pano para a ditadura soviética. Aquilo foi nojento, foram milhões de pessoas que morreram. Então, não é por eu ser uma pessoa de esquerda que eu vou achar que aquilo era certo. Não é, de forma nenhuma. Mas o livro, de uma certa forma, também mostra os erros cometidos pelo outro lado e também as consequências disso na vida das pessoas. Então é um livro que você pode ler rapidamente, como um livro de suspense, e é um livro bem escrito na medida em que ele tem... Eu acho que eu descobri uns 4 narradores nesse livro. Cada capítulo é uma pessoa narrando e não é confuso, de forma nenhuma. Os capítulos são bem complementares, não deixa nada aberto, mas tem uma questão do moralismo dos anos 50, né, que de certa forma ainda persiste. Como eu falei, tem essa coisa anticomunista, que hoje está na moda no país. E é um romance de aventura muito agradável de ler. Por outro lado, eu acho que é um excepcional livro porque ele tem subtextos, ou seja, você pode ler ele em camadas. Você pode ler na camada superficial, que é um romance de aventura, e ficar torcendo pelo mocinho, ou pelos mocinhos, ou por quem você considerar mocinhos. Mas também é um livro que você tem que mostra como era a hipocrisia da vida dos anos 50 e como, de certa forma, ela persiste. E também do quão idiota é você viver baseado em princípios políticos que não são naturais. O que eu quero dizer com isso? O cara escreve um livro no qual ele conta uma experiência... Bom, o livro do Dr. Zhivago, eu não li o livro, né, mas vi o filme. Acho que todo mundo da minha geração viu. É um filme dos anos 60 com a Julie Christie e o Omar Sharif.
e é a história de um médico e a mulher que ele ama, começa no meio da Revolução Russa, a confusão que foi naquela época, passa pela guerra, uma história de encontros e desencontros, uma história amorosa, muito, muito bonita, por sinal. O tema, depois procurem no YouTube, é Tema de Lara. Tema de Lara é a música tema do filme, Lara é a heroína do filme. Por coincidência ou não, é o nome da autora desse livro que eu estou falando agora. Bom, então, é um livro antissoviético? É, o livro critica a Revolução. Por causa disso, a vida de várias pessoas é destruída, por conta de um regime que não aceita ser contrariado. Que existia, não é mentira, não é distorção. Porém, esses fatos que aconteceram passaram a ser usados como um ataque histérico a tudo que é de esquerda. Veja, eu sou de esquerda, mas não sou comunista, de forma alguma. E ser comunista é uma coisa que mudou muito daquela época para agora. Mesmo porque há quem diga, historiadores mais abalizados do que eu, que o que havia na União Soviética não era comunismo, era uma outra coisa. Então, essas definições são sempre muito dúbias. E as pessoas ficam histéricas por causa disso. Hoje, nesse momento, nós vivemos a mesma coisa que vivemos pouco antes de eu nascer. Pessoas mal intencionadas usam esse medo que fica no nosso subconsciente do comunismo, do perigo do comunismo, para tentar forçar pela nossa goela a sua ditadura travestida de liberdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por isso é que uma das razões pelas quais eu resolvi fazer esse canal sobre leitura é que a leitura nos ajuda, deveria pelo menos ajudar a pensar. E pensar criticamente. Por isso é que eu gosto, às vezes, de falar de um subtexto, de uma coisa que não está tão explicitada assim no livro, porque todo livro você pode usar os subtextos dele ou não, nos que tem, evidentemente. E você pode usar o livro para crescer. Esse é que eu acho que é o grande ponto de quem lê criticamente. Ler criticamente não é o autor aqui usou um advérbio que não devia, ou então, o estilo, não, isso é crítica barata. Não é esse. Ler criticamente é tentar ver se tem alguma coisa além naquela história, se tem algum subtexto que o autor quis botar, se tem alguma coisa que escapou ao autor e que você percebeu, ou às vezes o autor nem pensou naquilo, mas você captou alguma coisa ali que te modificou. Eu vou fazer muito brevemente um vídeo sobre livros que mudaram a minha vida. Que mudaram mesmo, né? Força de expressão, que mudaram a minha forma de pensar. E isso é fantástico. Se você parar para pensar que alguém escreve um livro, anos depois muda a vida de uma outra pessoa, e quando você muda a vida de uma pessoa, você muda a vida das pessoas à volta dela, isso é muito importante. Então a força do livro, e é talvez o mote desse livro do qual eu estou falando, que é a força do que é um livro, né? A importância do que é um livro. Um livro que hoje você encontra num sebo por 5 tostões, foi revolucionário de certa forma. Mas é um livro anticomunista, digamos assim. Não interessa. A gente não pode, acho eu, né, intelectualmente, ficar preso a este ou aquele lado. A gente tem que estar preso ao que é o certo, ao que é o lógico, ao que é o errado. Não interessa de onde vem aquilo. Se alguém me diz, olha, a vacina vai fazer eu virar um jacaré, esse alguém, eu não posso levar esse alguém a sério. Então eu vou preferir dar ouvidos àquele que me disser que a vacina é uma coisa benéfica. Aí vocês vão dizer, mas isso é uma brincadeira. Não. Pela primeira vez em décadas, a nossa vacinação contra a poliomielite não atingiu metade da meta. Isso é muito perigoso, porque é o que eu digo, a ignorância não tem limite, a ignorância ela vai escavando um buraco cada vez mais fundo, até a hora que você vai sair na China, de tão fundo que é esse buraco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que lê. Então, num primeiro momento, esse é um livro anticomunista.
Mas não é. É um livro humanista, na realidade. Eu acho que isso é que é a grande coisa. É você pensar em termos de construir, de construção, de aprender com o erro do passado para não fazer tudo de novo. Não cair na conversinha mole de quem... É só você ler um livro sobre a época da União Soviética, principalmente na época do Stalin, que foi a pior de todas, para ver que isso não tem nada a ver com nada que a gente viva hoje. Por outro lado, assim, eu acho que você não precisa ser maniqueísta. Você pode, por exemplo, falar que não gosta da ditadura de Cuba. Eu também não gosto de ditadura. Mas se você comparar a vida em Cuba à vida no Haiti, que é ali do ladinho tal, e tem as mesmas condições climáticas, etc, etc, você vai ver que aquilo tem algum mérito ali. Por outro lado, eu acho que a falta de liberdade é um negócio que deve ser combatido sempre. Então, o que eu acho que a literatura nos ensina é que o maniqueísmo não leva a lugar nenhum. Tanto que a boa literatura não é maniqueísta. A boa literatura, ela pode até nos divertir só, não precisa ter muito mais do que isso. Mas ela vai fazer a gente pensar. E quem pensa não vai naquela... Sabe, não vai com uma manada mugindo, entendeu? Quem pensa vai pensar de uma maneira... Pode até não pensar direito, pode errar, pode fazer tudo, mas não vai simplesmente sair galopando por aí a troco de nada. Eu não lembro qual foi o autor que falou isso, eu sou ótimo em guardar a citação, mas sou péssimo em lembrar quem disse, né? Porque se alguém não está andando no mesmo ritmo que os outros, é porque deve estar ouvindo uma música diferente. E a ideia é essa, eu acho que a ideia de você ler e ler muito é você fazer sempre soar dentro de você uma música diferente. E um dos motivos pelos quais eu faço este canal é esse, incentivar as pessoas a pensarem diferente, e inclusive diferentemente de mim. Então eu encerro aqui agradecendo a vocês pela troça, pedindo, se inscreve, aperta o like, essas coisas dizem que é muito bom, ajuda o canal. Quero agradecer aos novos membros, tem muita gente entrando no canal. Vai chegar um momento em que eu não vou poder responder a cada uma das perguntas, mas que fazem, ou comentários que fazem, mas por favor continuem fazendo, que é muito bom. É muito agradável responder, pessoas que eu nunca vi na vida, de repente eu estou trocando uma ideia com ela, pessoas que nós jamais nos encontraríamos. Então vamos pegar essa parte boa da internet e usar a nosso favor, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.